vai dar certo pra você também. Você vai ter que passar por isso, isso e isso. Quem nunca quebrou, se um dia quebrar, vai ver que não é tão ruim assim, viu? Já me deu um outro start. Eu comecei a enxergar os suplementos alimentares voltado para a saúde. Hoje eu tenho a minha própria linha, que é o Ice Cream proteico. É zero açúcar, tem o celíaco e também pessoas que têm intolerância à lactose. A gente não tá em cima dessa terra aqui para ser só mais um. A gente tá aqui para fazer a diferença. Fala galera, bem-vindos a mais um The Waycast, o podcast que te convida a viver no agora para criar um futuro com um propósito. Hoje a gente está aqui com um convidado mais especial, Marcelo Braga. Obrigado, Marcelo. Obrigado, obrigadão, Juliano. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Murilo. Marcelo Braga é um cara que referência pra gente, é um cara com uma energia surreal, é um exemplo de história que a gente vai contar aqui hoje. Ele tem algumas empresas que a gente vai comentar já, mas vou deixar ele se apresentar para vocês. Então, vamos agora, Marcelo Braga. Que legal, cara. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente? E no dia que vocês foram até a loja e fizeram o convite, a gente batendo um papo lá, deu pra ver realmente que estamos todos no mesmo caminho, né? E o podcast de vocês estão de parabéns, The Way, né? O caminho. Então, isso vai mostrar realmente para as pessoas que vão nos assistir, né? Que para tudo tem caminho, tem um caminho certo, tem uma solução, tem que acreditar, de verdade. Contando um pouquinho da minha história, eu, Marcelo Braga, já iniciei aqui no mundo dos suplementos há quase 19 anos que eu estou já nesse caminho, né? Mas é tempo. Só que antes disso aí, né, o pessoal fala, e aí, como é que é? Eu tive várias profissões, comecei a trabalhar muito novo, com 11 anos de idade, vendendo sorvete com uma caixinha de isopor nas costas. Então, assim, eu queria já, desde muito novo, ter o meu próprio dinheiro, sabe? Realmente já pensava em empreender de alguma forma, em ter... Essa vontade. Sempre tive. Mas assim, aprendi a profissão do meu pai, consertar máquinas de costura, porque toda a vida, né, em Espírito Santo do Pinhal, sempre foi a cidade das confecções, né? Então a gente sempre acompanhando meu pai ali, trabalhando em todas as fábricas, e eu aprendi também a profissão dele. Só que mais ou menos aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a trabalhar com um relojoeiro. E fui aprendendo também a parte da relojoaria e trabalhei com vários relojoeiros, muitos assim, de nomes mesmo. O Vitor, que hoje ele mora em Peruíbe, mas eu falo que o seu Pedro Hans era um relojoeiro que eu conheci em São João da Boa Vista, formado em Zurique. Ele trabalhou dentro da Omega, dentro da Rolex. Caramba. E foi onde eu peguei a paixão pelo relógio. Que legal. E nessa época ele me ensinou realmente a restaurar relógio antigo, aqueles Oriente, Omega. E eu fui aprendendo a profissão até que eu já tinha uma relojoaria Barão, lá na Rua Barão de Mota Paz. Legal. Só que eu sempre gostei de treinar. E passou perto de mim um cara, um vendedor, lá na porta lá da relojoaria. E ele falou, Marcelo não, né? Ele falou, parou lá tudo, né? Porque ele viu o relógio Barão. E ele me viu lá, ele falou, olha, eu tenho alguns suplementos ali no meu carro e ele precisava se hospedar em algum lugar. E eu me apresentei para ele, tudo, né? Eu comprei exatamente R$300 naquele dia, em suplemento alimentar. Só que eu comecei já a oferecer, na época, exatamente. E aí, né, que eu já comecei a oferecer para o pessoal em academias. Bom, não deu praticamente um ano, já não era mais a relojoaria Barão. Se transformou no MB Nutrition. Caramba, que é o Marcelo Braga. Isso em 2007. Olha que legal. Então, não é uma época que era tão famoso assim. É verdade, a gente tem que comentar sobre um pouco dessa época, que você pegou então uma época que hoje em dia a gente vê o exercício físico bombando. Hoje tá em muita, assim, tá em alta, né? Mas esse cara, ele foi o que me deu um start. Eu lembro que na época eu namorava, minha primeira namoradinha na época, ela falou, mas você vai comprar isso aí, você vai tomar e não vai virar nada, né? E assim, eu acreditei muito que ali era um novo negócio, só que os relógios, né, já começou a perder aquela força e eu fui acreditando muito nos suplementos. Eu comecei a ver um novo negócio e eu fui fortalecendo, né, que como eu havia dito, em menos de um ano já se transformou no MB Nutrition.
E fui crescendo com isso, até cheguei a ter 2 lojas e não parei mais. Eu falo que hoje, depois veio a onda do Covid, né? Isso já me deu um outro start. Eu comecei a enxergar os suplementos alimentares voltado para a saúde. Porque eu comecei a ver que as pessoas, elas estavam carentes de informação. E eu comecei a buscar e me aprofundar cada vez mais nos suplementos, onde eu queria não só atender as pessoas que fazem atividade física, que só gostam da parte estética, mas por que não cuidar da saúde? Entendi. Então aí a gente começou a buscar, sabe, buscar conhecimento mesmo e, cara, e foi melhorando cada vez mais. Pra chegar onde está hoje. É legal, Exatamente. tem conexão, né, com o que a gente está fazendo também. Eu e o Murilo, a gente tá com esse podcast aqui, tanto para trazer pessoas que têm essas histórias de vida, quanto para unir esse grupo dessa galera que está na área da saúde, sabe? Então, assim, ó, a gente preza por educação e saúde. A The Way, né, é um movimento, sabe? E se encaixa perfeitamente com o negócio de vocês, que é muito legal. Tenho certeza que o papo vai ser demais. Ô Marcelo, uma coisa que eu notei. Você teve 3 negócios nesse período de tempo. Você trabalhou com criança vendendo sorvete, depois relógio, depois foi para suplementação. Desde pequeno já tinha esse negócio do vendedor? Desde criança. E é engraçado você falando isso, né, do sorvete. Eu tinha um cara no meu bairro que ele fazia aquele sorvete de palito, né? E você tocou num ponto que agora, olha só, você me fez pensar exatamente isso, voltar lá atrás. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas esse sorvete de hoje, ele, na verdade, ele passa a ser até a parte, assim, principal da minha empresa. Porque a gente está para inaugurar agora a 2ª unidade aqui em Mogi Guaçu, no Shopping Buriti. É demais. E o nosso sorvete, só que pensando na saúde, né? Hoje eu tenho a minha própria linha, né? Que é o Ice Cream, é um soft proteico. E ele é 0 açúcar, ele atende pessoas que têm diabetes, ele atende o celíaco, que tem intolerância ao glúten, até em questão da contaminação cruzada, a gente tem todo esse cuidado com as nossas máquinas, e também pessoas que têm intolerância à lactose. Eu sou intolerante à lactose. Aí, que legal. Pra mim, eu já fui lá na sua loja do meu sorvete, eu tenho um problema sério com essas coisas aí. Por muito tempo eu evito tomar, né? Não pode mesmo, não pode mesmo. E atrapalha. Não, é muito mais tranquilo, porque não tem, né, parece até, você fica até meio confuso, porque você está tão acostumado, né? E zero efeito. Quando tomei, eu fui na sua loja lá, que é indicação do Leonardo Belcore. Nossa, ia lá direto com o Fred. Isso, no cachorro dele. E o nosso sorvete também é pra pet, viu? Você sabe que o Fred, né, o cachorro dele, foi o nosso primeiro cliente. Pet. Foi bem legal. Legal. Só pra ele ficar sabendo, viu? Legal. Foi bem legal. Vou contar pra ele, falar pra ele assistir o porquê. Isso. E depois disso aí a gente fez um evento lá há 2 semanas atrás. Tem um criador de Pit Monster, né? Então ele foi pra falar também sobre a raça do cachorro, porque tem muita gente que tem medo. E a gente fez lá uma degustação lá com os cachorros. Foi bem legal. Não, e é incrível pra você ver como é que é a vida, né? O primeiro negócio seu foi vendendo sorvete. E agora você tá voltando para isso. E você sabe que muito. E uma coisa também que me fez voltar um pouco nesse pensamento do passado do sorvete. O meu bisavô, né, contando a história, quem contava muito a história é o seu Sérgio Bianchi, né, que faleceu há pouco tempo. E ele gostava muito de contar tudo com datas, né? E ele comprou a primeira máquina dele do meu bisavô, que trabalhava também com sorvete. Caramba. Então é um negócio que parece que tá voltando tudo lá desde o início, né? E é muito interessante isso. Mas foi algo que eu não pensei nada disso. Eu não olhei lá pro meu primeiro emprego da caixinha de isopor nas costas, vendendo sorvete na rua, pensando na questão, né, da família, do meu bisavô, né? Porque ele não sustentou muito com isso. Ele tinha uma vendinha lá, o seu Sérgio Bianchi contava muito bem essa história, né? E tanto é que o seu Sérgio, hoje ainda tem até hoje a sorveteria do Bianchi lá, né? Mas é muito legal você pensar em tudo isso. E hoje está sendo aí o meu principal negócio. E uma coisa que a gente prega, a gente gosta de falar muito de negócio, e uma coisa que a gente pensou quando a gente foi fazer a nossa camiseta, foi... Não quer ser mais uma camiseta.
A gente quer ajudar a pessoa de alguma forma. E como que o dinheiro ele vai aparecer no caminho, se a gente conseguir ajudar as pessoas. Agregar valor, né? Agregar valor. E servir as pessoas. Então, você vê um produto como esse que é zero lactose, zero açúcar e zero glúten. Sim. Cara, abrange muita gente e ainda, vamos dizer assim, é saudável você tomar eu tomei pós-treino, né? Então, uma delícia você sair do treino e tomar um sorvete desse e também... Fiquei impressionado, Murilo, com a quantidade de proteína que tem. E assim, eu fui tomar e falei assim, vai ter aquele gosto de whey, né? Aquele negócio, cara, zero. Super saboroso. Não, saboroso mesmo. E eu criei, Neto e Murilo, eu criei aqui, dentro do nosso software, ele já sai o sorvete. Eu tenho 6 sabores hoje, né? Mas eu ainda tenho as receitas que eu desenvolvi. Hoje eu consigo pegar qualquer whey da loja, de qualquer laboratório, transformar ele em sorvete. A gente usa as frutas congeladas também, fica muito bom. Inclusive, esse quiosque de Mogi Guaçu, ele é um piloto já, né, para uma franquia. Então a gente já está estruturando tudo isso e lá as pessoas vão poder apreciar, porque lá você vai poder tirar o seu sorvete. Vai ser muito legal. A gente está com um sistema novo agora, que a gente já vai implantar agora nesse quiosque. Você vai entrar, passar por dentro, você retira os sabores que você quer e já passa ali no caixa, super prático. Não tem aquela fila, não é nada, sabe? Bem dinâmico, exatamente. Legal pra caramba. E falando sobre o servir, eu penso muito nisso, até mesmo com suplementos alimentares. Ali a gente presta uma consultoria para todos os nossos clientes. Tanto é que eu tenho uma frase, Marcelo Braga Nutrition: suplementos e saúde para toda família. A gente cuida de famílias, a gente cuida de pessoas. Hoje a gente entende que os nutrientes, os suplementos, eles são para entregar saúde. Os benefícios dele para a saúde é muito maior do que uma pessoa que vai lá para querer buscar algo somente para estética. Por mais que chegam pessoas lá, não, mas eu quero um suplemento para ajudar na definição de massa muscular ou para ganhos de massa muscular. Eu sempre falo, vamos cuidar primeiro da sua saúde, porque é de dentro para fora. O nutriente, ele traz esse benefício. Então eu sempre falo para eles, como você quer se ver? Imagina você daqui 15, 20 anos. Então vamos começar a cuidar agora. Então assim, ali a gente entende a dor de cada cliente e mostra quais são os suplementos necessários. Tanto é que a gente atende muitas pessoas, a maior parte são aqueles que nem fazem atividade física, mas que precisam de uma energia, que precisam de uma disposição a mais. Às vezes, pessoas da terceira idade têm muito desgaste, dores em articulações. Então a gente tem a suplementação que trata isso também. Hoje eu falo muito todo mundo fala da creatina, né? Pois é, a creatina hoje ela é indicada por neurologistas no tratamento de enxaqueca, labirintite, ativa a memória, parte cognitiva. Ela é usada também para combater os colaterais do Covid. Tem gente que fala que é um dos melhores suplementos. Exatamente. Às vezes chega a pessoa de idade lá, eu nunca tomou nada. E a gente sabe que esses suplementos não têm contraindicação. É saúde. É indicado desde criança, até para quem tem criança com TDAH, até idosos. E imagina, às vezes eu faço uma combinação ali de creatina com uma coenzima que ativa todas as células do corpo, deixa elas mais saudáveis. Você vê, daqui 15, 20 dias eles voltam para agradecer. Porque a vida deles muda mesmo da água para o vinho. Isso vale a pena, né? Muito. Você vê assim, a senhora fala, eu não conseguia nem varrer minha casa. Já sabe aquela dor que eu sentia no joelho, nas costas, já não estou sentindo mais. Então é muito gratificante isso. É muito legal, muito legal. E quando a pessoa vai lá, você faz esse processo de aconselhar ela, de criar uma rotina para ela do que ela vai usar, creatina aqui para você, eu acho que se encaixa legal. Como é que funciona esse processo quando ela chega lá? Ela chega na loja, primeiro a gente já tem um trabalho em trazer o cliente para dentro da loja, porque às vezes a gente quebra esse mito de achar que é só para quem treina. Né? A gente já tem que quebrar isso. E graças a Deus os médicos, todos os especialistas de todas as áreas, eles estão entendendo que os nutrientes, os suplementos, eles também trazem saúde. Que a gente, infelizmente, sabe que o remédio, ele vai remediar, ele vai mascarar, ele vai disfarçar uma enfermidade. Então ele não é assim a cura em si. Nossa, agora isso é um ponto legal. A diferença, o remédio, muitas vezes ele vai curar um problema que já existe, né? Já existe, né? Você fazer a suplementação, você vai estar prevenindo muita coisa. Exatamente. Muito diferente.
Você já vai estar desde cedo tratando algo que... E tendo mais saúde em si, né? Sim. Mais disposição. Eu tava tomando creatina agora, deu uma pecada, deu uma reduzida, mas vamos dizer assim, não sei se às vezes é placebo, não sei, né? Mas pra mim tava fazendo diferença total na questão de energia, na disposição no dia. Claro. Era muito diferente. E uma coisa que eu tenho curiosidade, você desde cedo gostava de treinar? De onde surgiu essa vontade? Porque pra mim surgiu depois de depois eu tava ficando um pouco mais velho agora. E falei, cara, tem que treinar, ficar um pouco tempo mais saúde. Aí sim que veio essa consciência. Sim. Como é que funcionou? Com 14 anos eu era muito magrinho. Nossa, eu era referência no meio dos amigos, né? Então eu já quis mudar a minha estética e isso me incomodava muito. Então com 14 anos eu já comecei a treinar muito cedo e treinei, nunca mais parei. Mas aí eu comecei a entender que mesmo jovem, mesmo querendo a estética, a importância que isso começou a ter na minha vida. Por questão de saúde, disposição, você acordar melhor, você vai dormir melhor, você tem o seu dia com muito mais energia, porque às vezes a pessoa acha assim, mas eu vou na academia, eu estou gastando energia. Pelo contrário, você está estimulando as suas fibras do músculo, estimulando as suas células, deixando elas mais ativas, mais saudáveis, e quando você entra com os nutrientes para acelerar a recuperação daquelas fibras do músculo, é onde que você vai começar a ver a resposta em tudo, né? E você tinha comentado sobre como eu faço para entender o cliente, né? Quando ele chega na loja pela primeira vez. A gente vai naquele bate-papo, vai investigando, por isso que eu falo, é uma consultoria. Então assim, eu falo que o suplemento alimentar ele nunca pode ser repassado como uma receita de bolo. Nunca vai ser igual para todo mundo. Por quê? Eu tenho que entender em que momento a pessoa acorda, quais são as alimentações, tanto é que eu estou fazendo faculdade de nutrição também, né? Por mais que a gente tenha todo o entendimento, mas é preciso você ter uma formação sempre. Eu não paro de estudar, gente. Eu sou muito curioso e eu busco informações, é claro, em fontes seguras. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque a internet tem muita informação, porém tem que tomar muito cuidado, porque a gente ouve muito, né? Um amigo lá da academia falou que viu não sei o quê, que tal suplemento faz bem. Então tem que tomar muito cuidado. A gente esclarece muito. E eu entendo toda a rotina de vida que a pessoa tem para eu, sim, e vou na dor, no que ela necessita, eu já vou encaixando a suplementação de acordo com a necessidade de cada um. E uma coisa até que eu indico, que foi um pouco para mim, quando eu não treinava, mesmo sem, às vezes, treinar, ter uma rotina ali, ir lá e conversar. Porque conversar é de graça ali, você vai lá, você sai com mais conhecimento e conhecimento liberta. Sim. Então, quando você tem mais conhecimento, você vai conseguir se tratar melhor, você vai conseguir ter uma visão melhor sobre aquilo. Então, eu fui na sua loja, eu acho que quando eu comecei a treinar, fui lá comprar uns suplementos na outra loja que você tinha ainda. Lá na Martins Durval. Isso. Cara, aí você sai aprendendo muita coisa. De uma conversa dessa, pra quem não sabe nada, quando tá no início do treino, faz a diferença. Você ter uma consciência maior. É o que a gente fala sempre, né, Murilão? O estudo, né? Estudo liberta. Às vezes a galera tá com... tô cansado todo dia, não sei o que tem, não... acho que eu tô meio depressivo, acho que vou ter que tomar um remédio aqui pra área de depressão. Sendo que às vezes é um nutriente que tá faltando na vida dele e ele não tem esse conhecimento, ele não entendeu. Você dorme 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e não quer tá cansado, entendeu? Você sabe que você falou da parte depressiva, metilcobalamina, a famosa B12. Ela está sendo usada por neurologistas no tratamento até mesmo para depressão. Olha que legal. Metilcobalamina. Diferente, o estudo dessa área tá... E eu vou falar pelo meu pai, tá? Meu pai, ele teve câncer, até o Carlão tá aqui me acompanhando hoje, meu grande amigo. Ele trabalha na área da saúde e ele levou meu pai muitas vezes para Jaú, né? No momento que a gente não conseguia levar ele, os filhos, o Carlão levava ele para fazer o tratamento lá. Fez quimio, rádio, teve câncer
no pulmão, devido a fumar, né? Fumou a vida inteira, parou e tá curado. Só que devido à quimio e rádio, fica sequelas. E começou fraqueza nas pernas. Então, as pessoas que já fizeram isso sabem que os sintomas aí em geral para todo mundo. Fraqueza nas pernas, desânimo, começa a entrar na parte depressiva mesmo, né? Psicológico. E eu comecei a suplementar o meu pai, já tem uns 4 meses, com a coenzima, creatina, para ativar as células, né? Como eu disse. Então, aí entrei com a metilocobalamina, porque eu vi que ele estava entrando em depressão. Ele ficava sentado na beira da cama ali 1 hora, parado, olhando para baixo. Hoje ele tá de motinha pra cima e pra baixo, aí andando pra lá e pra cá. E a minha mãe também ela costurou a vida inteira, então começou a ter inflamação, desde nos dedos até as costas. Ficava travando. Comecei a suplementar ela com suplementos que ajudam a restaurar a parte da articulação, diminui a inflamação. O D3 e o K2 também é super importante, porque ele pega todo o cálcio que está perdido no nosso sangue e leva para a estrutura óssea, fortalece. Voltou a costurar de novo. Tá vendo? Gente, então assim, olha isso. Parece que legal. O encaixe do universo é muito lindo, né? Sim. Porque assim, se você não é quem você é hoje, você não tem a capacidade de cuidar dos seus pais igual você cuidou. Sim. Fazendo eles voltarem a ter mais vida. Que é isso que você fez com eles. Então, cara, eu vejo Deus dessa forma. Eu acho que ele escreve desse jeito, sabe? Porque ele já te preparou para esse momento. É maravilhoso. E é gostoso porque, assim, eu acredito tanto no que eu faço que eu já começo a cuidar. A gente tem que começar a cuidar dos próximos de nós, né? É aquela história, né? Como eu vou agasalhar uma pessoa se eu não tenho nenhuma blusa para eu vestir? Então eu tenho que começar a cuidar de dentro da minha casa. Isso. Eu gosto muito do Sérgio Cortella, eu vi um vídeo ele falando sobre isso. Primeiro você começa a cuidar dos que estão dentro da sua casa, depois você começa a olhar para as pessoas que estão na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e depois você começa a avançar. E é legal isso, né? Porque é um raio, você vai alastrando isso. E eu comecei a ver a saúde dos meus pais. É claro que eu já vinha há tantos anos, né, fazendo isso, mas eu senti a necessidade de cuidar deles, de ver a vitalidade, a saúde neles. E tá lá, feliz da vida os dois, 75 anos, tanto meu pai quanto a minha mãe, super bem. Muita gente beneficiada com o trabalho, né? Isso é muito bom. E o legal é ver a pessoa transformada. Eu nem imagino quanta de gente que você já viu começar às vezes um tratamento, começar um exercício físico que você deve ter acompanhado. Sim. E mudar de vida. Exatamente. Então, pra galera que ainda não treina, o que você fala de tão de benefício pra saúde, a gente sabe, faz bem, mas no geral, o que muda a sua vida, você entrar nesse meio, praticar não às vezes uma academia, mas um exercício, uma atividade? Ô Murilo, eu falo que todo mundo começa assim, eu vou começar a treinar para depois começar a suplementar. Eu já vou diferente. Eu penso assim, se você está sem energia no teu corpo, sem disposição, você precisa entrar com os nutrientes, que eu falo que é um combustível, para você sentir essa energia a mais. Você tem que estocar o seu corpo primeiro, levar energia, para aí sim, você vai ter de onde você suprir tudo isso. Aí automaticamente você vai começar a sentir vontade de fazer uma atividade física, você vai começar, porque eu vou treinar. Você vai treinar, mas não está suplementando, não está se alimentando. Começa a se alimentar legal, começa a suplementar, automaticamente você vai ter um estoque de energia para você poder fazer atividade física. Eu sempre falo para todo mundo, a atividade física é libertador, independente de qual seja. Às vezes, mas eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer o que você gosta. É o que você gosta, é o que vai mudar a sua vida. Só não fica parado, só não fica sentado no sofá, porque não cai nada do céu também, né? Então a gente tem que realmente movimentar o nosso corpo. E eu sempre falo para eles, como vocês se imaginam daqui, quer estar daqui 15, 20 anos. Então começa a cuidar agora. Isso é muito importante, né? Já ter essa visão do futuro. Já. Sim. Porque, como eu estava falando, às vezes a pessoa nem treina ainda, sabe? Então ela não tem a noção do quão importante é aquilo na vida dela, ela não tem uma visão de onde ela quer chegar, porque ela tá vendo só a realidade dela ali. E muito importante o trabalho de você, Marcelo. Parabéns, de verdade. Obrigado, gente. Você tá salvando muitas vidas com esse seu conhecimento que você tem
de suplementação, de alimentação. Eu acompanho o Instagram de vocês, você mostrando os doses lá, agradecendo e tal. Isso é importantíssimo. Eu vejo que... Ô Neto, e você sabe que falando do sorvete, né? Eu tenho um garoto lá, eu gosto muito de falar sobre o Davi. Ele tem 12 anos, ele é celíaco. Para quem não sabe o que é o celíaco, ele tem uma intolerância ao glúten, mas assim, de um nível que se você tiver alguma contaminação cruzada, ele passa mal mesmo, vai para o hospital. E ele também tem diabetes tipo 1. Eu falo que o Davi, ele foi o que me deu toda a energia para poder investir no sorvete. E ele foi meu primeiro cliente a tomar o nosso sorvete. E ele vai todos... Eu falo que a maior alegria minha hoje é ver ele, os pais dele sentados lá nos finais de semana tomando sorvete. Então é muito gratificante isso. Você saber que você está entregando algo que tem procedência, que entrega saúde, sabe? Que tem verdade, tem transparência nisso, né? Isso é muito importante. Uma coisa que eu não via, por exemplo, eu desenvolvi a intolerância à lactose no leite, porque eu não tinha, tomava pelas copadas de leite quando eu criava leite com Toddy. Aí depois, mais velho, na faculdade, eu comecei a ter desconforto, passar mal. O que está acontecendo comigo? Aí eu fui fazer os exames e descobri que eu estava com intolerância à lactose. E é outro mundo, cara. É porque a gente, quando a gente não tem certo problema, a gente não enxerga. Realmente a gente vê os produtos sem lactose ali, legal, normal. Mas hoje, pra mim, faz total diferença ter um produto que me atende, porque se não tiver, eu tô ferrado. Eu vou passar mal, cara. Sim. Entendeu? Eu vou viajar e tem que ficar tomando remédio, até dar uma resolvida, mas não dá pra ficar tomando remédio toda vez. Cara, eu imagino do glúten também, eu não sei como é que seja, mas falando do meu ponto, cara, é diferenciado você ter um produto que te atende. Eu imagino uma criança ainda, ainda mais uma criança. Ele sabe, cara, imagina querendo tomar um sorvete, não podendo tomar um sorvete, e aí chega com a solução. É muito bom. Não, e eu tô vendo você nesse processo do sorvete e de verdade, eu tenho admiração pela energia que você tem. Pelo foco, pela garra que você... Demais, eu acredito muito no que eu faço. Eu sei, eu vejo isso, você exala energia boa no que você faz, pra mim tá sendo uma inspiração, só estar aqui a gente conversando, mas desde sempre você teve essa energia, como é que... Olha, Murilo, eu falo que eu sempre acreditei em tudo aquilo que eu fiz. Mas chega um certo determinada época da nossa vida que parece que você tem tanta informação para entregar e dá a impressão também que parece que ninguém está te ouvindo, ninguém está te vendo. Mas é muito legal porque esse é um verdadeiro processo que tanto se fala. Quando a gente enxerga algo lá na frente e a gente tem certeza, vai surgir dúvidas, pode surgir os sentimentos de medo, tanto é que o meu livro que eu escrevi, ele fala muito sobre isso, né, que é Quebrando Cadeias Emocionais, Libertando-se para uma Vida Plena. O livro aí, eu escrevi esse livro aí tem 2 anos, esse livro eu fui despertado, eu falo que Deus me despertou 3 horas da manhã, assim, foi muito louco isso. E eu senti ele falando pra mim, levanta que você tem um livro para escrever. Mas sabe quando você tá meio que dormindo, sem saber de onde tá vindo isso? E na hora que eu abri o notebook, esse livro, ele veio pronto. E em 2 meses eu escrevi ele. E eu uso frases assim muito poderosas que eu falo que eu chamo essas frases de códigos, que a gente consegue, hoje a gente entende, né? O quanto a nossa palavra ela tem força. E exatamente isso me fez quebrar todos os sentimentos de dúvidas, medos, e é uma coisa que eu não tenho. Se passa alguma dúvida na minha cabeça por algo que eu já levantei, algum propósito, eu só enxergo ali na frente, porque os obstáculos eles vão vir mesmo, mas é para nos fortalecer cada vez mais. Então isso me leva a fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. Eu falo que hoje eu tô aí, gente, pra vocês saberem, hoje eu tô a pé, tá? Domingo eu entreguei o meu carro
para poder fazer acontecer esse novo quiosque, né? E o Carlão que veio me trazer hoje aqui, ó. Eu falo que nessas horas que a gente vê também quem é o amigo. Mas isso são histórias que a gente tem para contar logo ali na frente. Então, para eu poder alcançar também alguma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Desapegar. Exatamente. E é muito, e eu faço isso com muita certeza e com muita alegria. Então eu sou uma pessoa que eu jamais eu vou ter alguma prisão em algo material. Porque tudo que eu faço tem um propósito, eu sei que eu já tenho um chamado para isso. E o negócio acontecendo é onde você vê a certeza de que você está no caminho certo. Exato. Então eu falo que Deus tem um plano para cada um de nós. Basta você enxergar qual é. Acredito muito. Acredita nisso e vai, só vai. E eu tenho um pensamento que se você tem a visão, né, dá pra você chegar. Esse que é o mais louco, porque você imagina que em muitos casos a gente tá meio perdido e não tem a visão. Mas se você tem a visão de onde você quer chegar, tudo é claro o que você quer fazer, a hora que clarifica isso na mente, te liberta, né? Mas é o que você falou, a gente não vai saber o próximo passo, né? Tem que dar o próximo passo. Eu falo que se Deus te dá a visão, Ele vai também entregar a provisão. Ele vai prover por tudo. Então, se Ele deu a provisão, sentiu alegria. Eu sou assim, ó. Eu tenho que sentir uma alegria naquilo que eu vou fazer. Independente do tamanho do obstáculo do caminho, isso aí é para fortalecer. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar, teve algum guia, algum mentor, alguma coisa assim, que te levou a entender mais disso? Porque para mim, pro Murilo, a gente conversa, sabe? E a gente começa a perceber que para todo mundo que tem essa ideia, tem também. Teve alguém que te ajudou nisso? Sim. Exatamente há 2 anos atrás que eu escrevi este livro, eu participei de um programa do Pablo Marçal, chama O Pior Ano da Sua Vida. Legal. Foi durante exatamente um ano. Eu tive que ler 52 livros, então tem as tarefas diárias, que eles chamam de pílulas diárias, acordar 4 horas da manhã, para você já ter uma atividade para fazer. E tem muita gente que não gosta dele, mas ele é um cara que, se você filtrar, ele tem muita coisa interessante para passar. E eu aprendi muito com ele. Eu aprendi a ter coragem para dar os passos iniciais naquilo que eu queria fazer, para tomar atitudes naquilo que eu precisava. E eu comecei a participar de muitas imersões em São Paulo também. Isso faz toda a diferença, porque em São Paulo é onde tudo acontece. E lá eles nunca vão te alisar. Você faz um investimento, não é barato para você participar de uma imersão, mas é um investimento que você está fazendo, não é um gasto. Então, realmente, você está colhendo sabedoria, entendimento para você levar para sua vida. Então, eu digo que o máximo que a gente puder investir em conhecimentos, isso aí ninguém vai te roubar, ninguém vai levar de você. Eu falo, podem tirar tudo de você, mas se você já sabe o caminho, você vai lá e constrói muito mais rápido. Sim. E eu já passei por isso, viu, gente? Eu já tive algumas quebras aí na minha vida, né? Tentando vendendo na internet, já quebrei. Já passei por várias situações. E de todas elas eu me levantei. Eu consegui ressignificar muito rápido. Por quê? Eu só olho para trás e vejo, eu errei naquele ponto ali, então eu sei que agora eu não posso errar mais aqui. Então é muito gostoso quando a gente passa por isso, né? Porque você vai amadurecendo. Exato. Então, quem nunca quebrou, se um dia quebrar, vai ver que não é tão ruim assim, viu? E muita gente passa e vê sua loja maravilhosa, sua loja lá hoje, muito bonita, e não reconhece, não conhece essa história, né? Então muita gente acha que às vezes está lá um negócio... Tem quase 20 anos. 20 anos é... Falar pra você, eu acho que tem mais, hein? Acho que é desde que você era... Sim, realmente. Eu falo, né, a parte... o oficial mesmo, né, o CNPJ do Marcelo, ele tem quase 20 anos, mas tem já mais uma história por trás de tudo isso, realmente. E agora estamos aí, né, indo para a nossa segunda unidade, que essa aí já é um projeto de franquia, que vai ser muito legal.
legal. Isso aí é o que vai... Sobre como que vai ser isso aí, Marcelo? Até pra gente convidar a galera, ver, explicar um pouco de como que vai ser lá em Buriti, como que tá esse esquema. Nós vamos estar com o nosso um quiosque na entrada principal do shopping, em frente ao cinema. A gente está num lugar bem posicionado ali. Então a gente vai ter um sistema, né, que vai ser um self-service. Você pega os sorvetes, já é todo automatizado ali, você mesmo retira. Todos desse estilo aqui. Todos, zero açúcar, zero glúten. A gente vai trabalhar também com os milkshakes, onde a gente usa as caldas também, zero açúcar, zero glúten. E também vamos entrar com frutas. Quem gosta de frutas também, a gente vai já desenvolver. E nós temos também os potinhos. Tem gente que às vezes quer o sorvete congelado para levar para casa. Então a gente vai ter nesse formato. E também os suplementos alimentares. Nós vamos estar levando também os suplementos. Isso que eu ia perguntar. E para a questão do público ali, todo mundo vai poder conhecer, né? Ir lá passar, conhecer. Ele atende a todos, desde criança até idosos. E uma coisa que eu fiquei com dúvida, daqui a um tempo você vai abrir para pessoas que queiram investir nesse modelo? Você está estudando isso? Como é que está funcionando? Sim, eu já tenho hoje, né, saiu a landing page, onde tem todas as informações, questão de investimento. Esse quiosque, ele é o primeiro, ele é o piloto para realmente levantar os números reais e mostrar, né, porque os investidores, eles já tem várias pessoas querendo o negócio, mas eu falei para eles esperar um pouquinho, né, para eu poder fazer acontecer esse negócio, mas a gente já tem todo um suporte para nível nacional, onde a gente entrega o quiosque, entregamos tudo, consultoria, um suporte ali, treinamentos. Só pega e instala. Exatamente. O investidor, a gente entende, né, mostra para ele o que é o projeto, instala no shopping da cidade dele, a gente conversa, negocia tudo isso. Feito isso, a gente dá o treinamento presencial, a parte da higienização da máquina, passa todas as receitas, vai ter uma plataforma com todas as receitas ali que são atualizadas o tempo todo, né? Não só os sorvetes, os milkshakes, tudo. Então, assim, é um suporte que eu já venho estudando há meses para realmente fazer com que o franqueado, ele tenha uma rentabilidade e entender também qual é o propósito da Marcelo Braga Nutrition, que é levar saúde. Esse é o mais importante. Tem tudo para dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Tem propósito, tem estudo, tá perfeito. Não, e eu falo uma coisa, é impressionante com os negócios, quando o negócio é certeiro, não tem como não brilhar o olho. Foi quando eu vejo isso quando a gente foi fazer a nossa marca. O negócio não precisa nem estar acontecendo ainda, mas você já vê que já aconteceu, já foi. Quando você fala do negócio, brilha o olho, não tem como. É verdade. E negócio assim, não tem como dar errado. Sim. Esse que é o principal. Negócio que você coloca energia, não para, não desiste, que brilha o olho de todo mundo que você fala, pode ter certeza que esse é o caminho. Não tem como ter dúvida disso. Você sente no coração, né, um negócio desse, que vai mudar a vida de muita gente. Sim. Cara. Que legal. É muito importante isso. É o acreditar, né, Murilo? É isso. Cara, que legal. Marcelo, então uma pergunta. Para os jovens, assim, que a galera que acompanha a gente é mais jovem, o que você diriam para eles, sabe? Que estão iniciando a vida, que estão começando. Você tem algum ensinamento, alguma coisa que você queira passar para eles? Com tudo isso que você vem trazendo? Olha, eu falo, vocês são dois jovens. Eu tenho certeza que vocês já dentro de casa aprenderam com os pais, né, o quanto é importante empreender, o quanto é importante você ter essa liberdade, né, não só questão financeira, mas realmente entender qual é o propósito de cada um, porque a gente não está em cima dessa terra aqui para ser só mais um. A gente está aqui para fazer a diferença. Sim. E deixar de verdade uma história, sabe? Deixar um legado. E quem estiver assistindo, vendo esse podcast e que tem vontade de empreender, a pessoa tem que olhar para dentro de si e falar assim, no que eu sou bom? Todo mundo é bom em alguma coisa. No que eu sou bom? E aprofundar, estudar, buscar conhecimento. E vai ter muita gente que não vai acreditar
Nem vocês. Tem muita gente que não vai, como não acreditar em mim. A minha primeira namoradinha lá atrás, né? Ela falou pra mim, você vai comprar esse suplemento, você vai tomar tudo e não vai dar certo. Se eu tivesse acreditado nela, e aí? Eu não estaria aqui onde eu tô. Então, realmente, Deus fala, né, independente de religião, mas Deus fala na Bíblia que muitas vezes os mais próximos de nós, às vezes, vão tentar tirar a gente do nosso sonho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma coisa entre você e Deus, Sim. sabe? Único, né? É único. Então, assim, é realmente entender. Todo mundo tem um chamado. Qual é o teu? Qual é o meu, né? Qual é quem está nos assistindo, para que a pessoa possa olhar para si e falar, não, eu já sei no que eu sou bom. E vai para cima. Vai enfrentar um monte de coisa, mas a hora que chegar logo ali na frente, eu nunca falo lá, é logo ali, porque é tudo muito rápido. Eu já estou com 44 anos, então eu comecei, né, com 11 anos, olha isso. E tem muita coisa para acontecer ainda. É claro que todo esse conhecimento que eu adquiri todos esses anos vai tornar as coisas mais fáceis? Talvez não, porque cada vez a gente quer mais. Então a gente vai buscar de uma forma desafios maiores, né? Quanto mais a gente cresce, maiores são os desafios. E só que a certeza de que o que você está fazendo é algo que já deu certo, olha só, não é o que vai dar, que já deu. Então é profetizar mesmo e vai para cima. Legal, cara, a gente fala muito sobre a importância de comunidade, tá com as pessoas certas do lado. E como é que foi isso na sua vida? Teve momentos que teve que deixar pessoas para trás? Como é que foi as pessoas de quem você era antes para hoje? Mudaram muito? Muito. Murilo, eu tive que mudar o meu círculo de amizades, eu tive que mudar muitas pessoas que... sabe o que eu falo? O que eu aprendi? Eu me dou bem com todo mundo. Eu sou uma pessoa que a minha humildade sempre vai me fazer entrar e sair em todos os lugares. Mas isso não significa que eu tenho que sentar na mesa com todo mundo. Eu escolho hoje com quem eu quero sentar. Então eu tô aqui com vocês, eu fui convidado para estar aqui com vocês, porque eu vi de verdade que o que vocês trabalham é um negócio sério. Vocês são os jovens empreendedores que vão crescer, já cresceram e vão crescer muito mais. Então eu escolho estar com pessoas assim, que têm, sabe, a ambição de querer crescer, de querer fazer, sabe, de servir, entregar, fazer a diferença. Então essa é o maior desafio de muitas pessoas, que às vezes a pessoa ela quer crescer, mas não se desprende do passado. Infelizmente, ou melhor, felizmente, ela vai ter que abrir mão do passado. Abrir mão de muitas coisas, até de pessoas muito próximas. Porque às vezes infelizmente, às vezes tem um pai ou tem uma mãe que puxa as rédeas do filho. Não acredita no crescimento do filho. E às vezes o filho vai ter que deixar esse pai e essa mãe para trás. Se for o caso, tá? Eu acredito, e vai. E o que eu vejo é muita gente falando hoje que quer chegar em algum lugar, que quer ter um sucesso, mas não está disposta a pagar o preço. A soltar o osso. Solta o osso, é isso aí. E querendo ou não, toda a gente vai ter que pagar o preço, né? Para chegar onde a gente quer. E que legal. Uma coisa que eu queria comentar é que sobre a nossa marca, não sei se você reparou, mas o símbolo é como se fosse uma montanha. Por quê? O que a gente pensou? Deus chamava os discípulos todos para conversar na montanha, no topo da montanha sempre. Então a gente tem uma conexão, como mudou nossa vida, muito forte, a gente quis transmitir isso para a marca. E também, se você reparar, você pode ver como montanha no sol, mas também uma pessoinha no processo de desenvolvimento, de subir essa montanha. Então a gente quis trazer toda essa essência para transmitir um pouco dessa parte de desenvolvimento e conexão espiritual com Deus. Sim. E com sua relação com Deus, você sempre acreditou em Deus? Você sempre teve fé? Como é que foi isso, essa revelação que você teve, que você comentou antes? Todas as manhãs, antes de começar o meu dia, eu chamo os meus colaboradores, a gente faz a nossa oração, a gente agradece pelo dia. Eu digo que a gente não é capaz de dar um passo se a gente não entender que Deus é o que comanda em toda a nossa vida. Ele é o que abre todas as portas. A gente sonha muito, mas se você não sonhar e não imaginar que Deus está junto com você, nada vai acontecer.
ou se tiver que acontecer, é muito raso. E a gente não está aqui para viver o raso. A gente está aqui para viver o extraordinário. E para você fazer acontecer isso, você precisa... Porque Deus, ele te entrega tudo muito pleno, muito verdadeiro. É a certeza de que o que você está fazendo pode estar passando pelo caminho. E eu falo assim, e o caminho ele é árduo. 99,9% da população não vai querer isso que a gente está vivendo. Não vai. Apenas 0,01. Porque é muito difícil, mas quando as pessoas estiverem lá na frente, e aí? E tem propósito. E por mais que você falar pra eles assim, ó, vai dar certo pra você também, você vai ter que passar por isso, isso e isso. Ninguém vai querer. Eu escuto isso muito nas imersões que eu vou em São Paulo. Eu já cheguei a ver, sabe, grandes empresários que estavam comandando as imersões perguntar, olha, quem é que... Porque eram imersões para empreendedores. Quem aqui tem alguma empresa tal, ou que não tem? Quem não tinha nada e que estava ali, caiu de paraquedas, eles falaram para devolver o dinheiro, porque não queriam aquelas pessoas ali, porque ali não era o mundo delas. Então é um negócio que a gente tem que ser muito verdadeiro. Não adianta você ficar alisando e mostrando que é tudo muito lindinho, muito bonito, porque o caminho realmente é árduo. Mas eu falo, Deus, ele nos fez para ser general de guerra. A gente tá na guerra todos os dias. E a gente é leão, né? A gente não tá aqui para brincar. A gente tá aqui para fazer acontecer e entender qual é o propósito e ir para frente e para cima. É isso, é ter essa visão, né? Você tem a visão, tem a conexão, ele vai dar o chão para você ir. Isso foi muito importante para mim, que eu falo que no momento que você tem uma revelação na sua cabeça, é transformador. Você transforma a pessoa que você é. É o que eu falo para algumas pessoas que eu senti. Você tem uma energia a mais. A gente tem uma energia no nosso dia, né? Como é que eu separo minha vida? Eu tenho uma energia no meu dia e eu escolho onde eu vou direcionar essa energia. A conexão com Deus, cara, é uma fonte de energia infinita que você acessa ali para seguir no propósito que ele te colocou. Cara, é transformador esse processo. E complementando, Murilo, o que você está falando, por fim é para tudo, é para honra dele, honra e glória dele. Ótimo. Porque é igual você comentou, hoje você tem a capacidade de ajudar seus pais, entendeu? De tirar seu pai da depressão, fazer sua mãe voltar a trabalhar. Então é tudo para honra e glória dele. Sim. É muito bonito. Cara, que papo. Quanto tempo a gente ainda... Um minutinho. Mas, pô, Marcelo, desde já eu queria te agradecer, você estar aqui com a gente. Um presentaço pra gente, super legal. Pode ter certeza que eu depois vocês me contam. Que eu vou ler, eu vou te dar um feedback sobre. E eu falo que o final desse livro aí, ele é bem interessante, né? Que ele fala sobre transbordar. Que eu falo que na verdade ele se transforma num ciclo, né? É o começo, meio, fim, mas na verdade nunca tem um fim. Porque é o que eu digo, nada disso teria sentido se a gente também não estivesse aqui. Porque a gente tá num processo de transbordo hoje. Mostrar para as pessoas que quem tem vontade de ter o seu espaço, de querer crescer, tem jeito, sabe? Então a gente está aqui para realmente entregar. Sabe, tem gente que tem medo, né? Eu não posso falar porque, sei lá, ou então vai que alguém pega o meu negócio, né? E hoje em dia, você tem uma coisa que eu não tenho receio nenhum com isso, porque é o que eu falo, você cria algo, cuida disso e deixa acontecer, né? E falando, né, sobre você buscar energia, né, da onde eu direciono, eu gosto muito de falar sobre isso. Se você tem como tomar água direto da fonte, então para que você vai ficar tomando em pocinhos aí, né? Já vai direto na fonte, pega direto lá. Você vai estar muito mais energizado, muito mais carregado, né, com energias boas, para você poder direcionar isso aí pro seu dia a dia. É bem interessante isso também. Cara, e Deus, ele é a fonte. É isso. Já pega direto do trono, já. É isso. Você não vai errar. Top demais. Marcelo, a gente preparou um presente para você também.
Quer pegar aí, Natão? Opa! A gente espera ter acertado no tamanho. Poxa, gente, vamos ver. Você avisa aí, a gente troca. A nossa caixa... Vocês já lacraram ela ou não? Ela é um pouco radical. Mas eu imagino que pode ser, né? Deixa eu ver onde vai abrir A aqui. camiseta dos meninos. Aqui mesmo. Exato. Gente. Rasga ela. Ela é pra ser um romper, né? Então vai, vamos lá. Por cima aí. Aí, já puxei aqui, ó. Gente, agora conta pra mim, né? Agora vocês vão contar pra mim como é que surgiu a ideia da camiseta aí. Olha aí, gente, que da hora. Obrigado, viu? De verdade. É isso, a gente agradece também, né? Cara, muito legal. A ideia foi o seguinte. Muito bom, hein? Bom, né? Nossa. Gostoso. Não, vocês foram na loja lá várias vezes, eu ia pedir uma pra vocês, viu? Aí olha, precisou. Recebeu. A ideia que a gente teve na camiseta, a gente estava pensando muito tempo, a gente já teve negócio junto, a gente, desde novo, a gente jogava jogo junto, a gente criou uma comunidade no jogo, a gente sempre gostou de empreender também. E por muito tempo a gente pensou no negócio como um produto, né? Então, o negócio não é o produto. O produto é o produto ali, mas o que importa é o propósito que você vai entregar com ele. Então a gente, no fundo, a gente quer ajudar a pessoa com uma comunidade, com uma energia, que a pessoa possa se conectar a algo que deu para dar o start nela, para ela ter essa energia a mais. Então a gente pensou numa marca para ser o símbolo dessa comunidade, o símbolo desse estilo que a gente prega. E a The Way surgiu como isso. Então a gente trouxe a camiseta, que é um tecido dela, ela é feita de modal. Então esse tecido é um tecido que não amassa, ele não desbota e não pega odor. Isso te dá o quê? Versatilidade e tempo. Porque quem está na corrida, quem vive o agora, o hoje, preza o tempo, dá valor no tempo que tem. Então esse foi um pouco da ideia para a gente chegar nessa camiseta versátil, que é um estilo básico, preto, que a pessoa pode usar na academia, pode usar para trabalhar, para tudo. Legal. Então, foi um pouco disso. Maravilha, parabéns. Né? Exato. Porque, assim, como ele falou, esse símbolo, essa montanha, ou essa pessoa escalando essa montanha, é como, eu brinco com ele, eu falo assim, é como se fosse tomar uma xícara de café de manhã. Sabe quando você acorda e toma aquela xícara de café de manhã que você está pronto pro seu dia? Sim. A gente quer que quando a pessoa vê esse símbolo, ela sinta energia, entendeu? Tudo que a gente está falando aqui, que você falou, quer que venha na mente da pessoa, na hora que ela veja esse símbolo. Poxa, eu escutei lá no podcast, no The Waycast, algo que o Marcelo falou, e aí ela vê o símbolo, já vem aquilo que você falou na mente dela, sabe? Que dá energia, que dá força para ela viver o dia. E junto, é isso que ele falou, um produto para lembrar a galera. Ótimo. Mas a ideia não é só ficar na camiseta e tal. Já é expandir. Isso aí. Porque no fim é tudo propósito. Que legal. É igual, Parabéns. por exemplo, você criou o sorvete. É um produto muito bom, com bastante proteína e zero lactose, açúcar, glúten. Mas olha o propósito dele, é o que você falou. Quando você vê, qual que é o nome dele mesmo? O Davi. O Davi tomando sorvete, sabe? É por isso que você criou o sorvete, sabe? No fundo, é por isso. Você está proporcionando para aqueles que não podem acessar isso, conseguir acessar. Sim. Graças ao seu conhecimento, ao seu produto, ao seu trabalho, ao seu empenho. Então, a gente sempre gostou muito de empreender e de marcas, porque a gente acha que é uma maneira de servir para o mundo, sabe? Sim. E não só uma maneira de monetizar. Como a gente falou, isso aí é consequência de um produto bom. Mas eu acho que empresas e marcas em si mudam histórias, sabe? Ajudam na vida das pessoas. Então, é isso que a gente quer trazer aqui. E o que você falou um pouco também de educação. Voltando um pouco ao nosso papo, mas você falou que nunca deixa de estudar. E a nossa ideia que hoje a gente tem internet, transmitir para o máximo de pessoas que a gente conseguir um papo desse, que a gente teria lá conversando na sua loja, a gente já teve algumas vezes, um papo que a gente gosta, um pouco da gente, não ter medo, porque é a coisa que a gente gosta, que a gente fala, pô, isso é o bom. E muita gente boa tem medo de falar, de transmitir. Isso é verdade. O lado mal, o lado de pessoa para falar coisa ruim... Tá cheio por aí, né? Tá cheio por aí. E a gente tem que fazer a diferença. Eu falo que a gente e a gente vai contra a manada, na verdade, né? A gente faz tudo fora da caixinha. Porque é exatamente isso que vai fazer toda a diferença. Sabe? É você pensar, não agir da forma que está todo mundo agindo,
você levar algo que vai acrescentar, né? Que nem você falou, que vai somar e ser diferente mesmo, ser você mesmo, né? É isso. Que papo bom. Muito bom, gente. Muito bom. Ó, pessoal, hoje a gente teve uma aula aqui, foi um conteúdo incrível. Marcelo é uma pessoa com uma energia massa demais. A gente vai sair daqui energizado para o nosso dia e espero que tenha energizado o dia de vocês também. O que eu vou pedir pro Marcelo é uma última frase, alguma coisa que você queira deixar que fosse tocar o mundo inteiro, uma coisa que você gostaria de falar para as pessoas. Olha aqui, nessa câmera, na outra, outra. Então vamos lá. Na principal. Passar pro pessoal. Essa frase aqui, ela é matadora e muito simples. Acredite no que você vai fazer. Olha para dentro de si, olha pro espelho, sabe? Olha pro espelho e olha pros seus olhos mesmo. E começa a conversar com Deus, sabe? Para Ele mostrar para você no que você pode fazer para fazer diferença na face dessa terra aqui. Porque algo extraordinário você tem. Você só precisa descobrir o que é. É isso. É isso. Ótimo demais. Gente, obrigado, né? Obrigado, Murilão. Marcelo. Gente, Até mais. Show. Valeu, galera.